Olá, turma. Então vamos aqui para a nossa aula número 12, essa aula do dia 31. Essa aula é mais uma revisão para vocês, tá? De todo o conteúdo que a gente já abordou durante essa disciplina, né? Então, nosso último dia, nossa última aula dessa disciplina de Iniciação Científica 1, certo? Então aqui vai ser uma revisão, tá? Eu separei o material aqui para vocês de uma apostila, tá? Bem legal, que dá pra gente ter uma noção do que vocês vão ter que fazer na elaboração do projeto de vocês, tá? Então é um compilado do material que a gente viu até agora, tá? Então aqui ele fala que a gente não tem um esquema fixo para elaborar o TCC, mas a gente pode seguir alguns passos, que seria o quê? O assunto que você vai trabalhar, qual o tema, a formulação do problema, tá? Qual o problema que você vai resolver, qual é o objetivo que você quer alcançar, a sua justificativa para desenvolver a solução do problema, a pesquisa que você vai fazer sobre o tema que você está trabalhando, qual é a metodologia que você vai abordar, o cronograma que você vai fazer para desenvolver esse projeto, né? O orçamento que vai ser gasto e referências, tá? Então isso aqui não é obrigatório você fazer todos esses passos, tá? Mas é algo que serve de referência, que serve de base para a construção do projeto, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, o passo inicial, que é o quê? Para você fazer a pesquisa, pesquisar o problema, a problematização, como que você vai entender mais sobre esse assunto, tá? Você tem uma ideia de um problema, de um tema que você quer fazer um TCC, mas como que você vai resolver esse problema, né? Você precisa de pesquisa, tá? Então aqui, nesse âmbito de pesquisa, você vai definir qual que é o objetivo geral, né? Qual que é o problema geral aqui que você vai pesquisar? Qual que é o objetivo específico, a problematização específica aqui que você vai tentar resolver, né? Então, o objetivo geral define o que você pretende alcançar com a execução, né? E o específico é a função intermediária, indica as ações que vão ser realizadas para atingir esse objetivo geral, tá? Então, específico, traça os passos que você vai realizar para resolver aquele problema, tá? Olha só aqui, a apresentação, né? Então a gente tem a apresentação do trabalho, né? A capa, folha de rosto, onde você especifica qual que é o tema, né? E tudo mais. Então você tem a capa e a folha de rosto aqui, que vai ser basicamente a apresentação do seu trabalho aí. O título da pesquisa, né? Você tem que colocar um título correspondente ao tema que você está trabalhando, né? Colocar um título mais assim, detalhado, específico, tá? Então geralmente você pode fazer assim, ó, um título com subtítulo, ó, a evasão escolar, causas e consequências, tá? Então, dentro da evasão escolar, você vai trabalhar com esse tema aqui, as causas e as consequências da evasão escolar. Dificuldades na alfabetização, a importância do contexto socioeconômico. Então, veja que a gente tem um título, a gente tem um subtítulo aqui, por exemplo, tá? Para delimitar aqui nosso tema, tá? A justificativa, né, que basicamente é o porquê que você está desenvolvendo o seu trabalho, qual que é a importância desse trabalho, quais os benefícios que vão ser trazidos quando você desenvolve o seu trabalho, quando estiver pronto esse trabalho, estiver implementado, né? Então aqui, ó, por que o tema é relevante, quais os pontos positivos, as vantagens e benefícios, então isso você vai colocar na justificativa, tá? A pesquisa bibliográfica, né? Tudo que você pesquisar, gente, todas as pesquisas que vocês fizerem na internet, trabalhos acadêmicos, livro, artigo, tudo isso você tem que salvar, e salvando os links que vocês vão pesquisando na internet. Quem for utilizar livro ou revista, salva também o nome da revista, a edição, qual que é a página que está, a página do livro, o autor. Vocês têm que salvar tudo isso porque você vai precisar colocar isso na sua referência. Tá? Então, a dica é tudo que você fizer, toda pesquisa que você fizer, guarde de onde você buscou essa informação. Metodologia, né? Os métodos que você vai utilizar, os instrumentos, né? Como você vai fazer, com o que você vai fazer, onde você vai fazer, quanto que vai custar, quando vai ficar pronto, quando vai demorar, qual que é o tempo que vai levar, entre outros, né? Quanto vai custar. Cronograma, tá? O cronograma também é importante, tá? Para cumprir os prazos. Vocês viram na última aula sobre cronogramas aí. Um exemplo de cronograma aqui, ó, realizar pesquisa bibliográfica, selecionar as escolas para fazer
a documentação para fazer pesquisa, conhecer a situação socioeconômica, e aqui dentro ele tem aqui, ó, as subdivisões, tem as ações e as atividades que vão ser feitas relacionadas a essa ação e quanto que elas vão ser feitas aqui. No nosso caso não vai ser em mensal, vai ser em algumas semanas, né? E vocês podem dividir da maneira que ficar mais interessante, tá? E por final aqui, ó, redigir o documento, isso aqui é importante, né? Então você veja que tem um cronograma todo bonitinho aí para ser elaborado, tá? O orçamento aqui, tá? Então, se tiver algo relacionado a você estar recebendo algo financeiro, tipo uma bolsa, para fazer especificamente o projeto, aí você colocaria. Como não é o caso, não é necessário. E as referências são importantes porque ditam de onde você buscou essa informação, tá? E sempre usando as normas da ABNT, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E aí tem uma atividade de pesquisa para vocês, uma atividade de aprendizagem para vocês fazerem aqui, tá? Já nessa parte aqui, a parte 3, que é a redação do trabalho, aqui vocês vão ver técnicas para redigir seu trabalho, tá? Então, olha só, eles devem ser apresentados em folha 4, tá? Então tem que configurar isso no Word. O corpo tem que ser justificado, o seu texto tem que estar justificado, a fonte Arial, tamanho 12, os títulos, tamanho 14, nota de rodapé, tamanho 10, tá? Então essas regras são regras da ABNT para a redação de trabalhos acadêmicos, tá? Então isso tem que ser seguido. Na hora que vocês tiverem feito toda a sua pesquisa, tiver feito todo o material, vai ser a hora de redigir o trabalho de vocês. Na hora da redação, vocês vão precisar dessas dicas aqui, dessas normas da ABNT, para poder redigir o trabalho de vocês, tá? Olha só, todas as folhas têm que ser contadas sequencialmente, a partir da folha de rosto. A numeração é colocada a partir da primeira folha, em algarismos arábicos, no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior. Então veja que são alguns detalhezinhos que tem que ser seguidos nas normas da ABNT, tá, gente? Olha que interessante também, as margens aqui, ó, a gente tem que configurar essas margens aqui, ó. Margem superior, 3 centímetros. Margem lateral esquerda, 3 centímetros. Margem lateral direita, 2. E margem inferior, 2 centímetros também. Nesse documento vai estar aqui todo explicadinho aqui, ó. Quais são as medidas aí também, tá? E o parágrafo tem que iniciar a 1,25 centímetros da margem esquerda. Então tem que ser, ó, todo parágrafo inicia um pouquinho mais pra frente aqui da margem esquerda, tá? O espaçamento aqui, ó, de 1,5 entre as linhas. Também, isso a gente faz no Word. A gente tem capítulo ou seção aqui também, tá? Então aqui está explicando direitinho, olha só, maiúsculo, negrito, minúsculo, negrito. Se for seção primária, maiúsculo, negrito. Seção secundária, maiúsculo, negrito ou itálico. Se for seção terciária, seção quaternária, quinária, né? Então são as seções do documento de vocês aí, tipo, olha só, introdução. Aí aqui, ó, seção secundária 1.1, saúde geral 1.1.1, terciária 1.1.1.1, quaternária e quinárias aqui, que são seção dentro de seção, tá? Então é bem tranquilo aí. As citações são algo importante no documento de vocês, tá? Geralmente, acho que todos os trabalhos de conclusão têm citação, tá? Vocês viram aí nas aulas passadas como a gente faz citação, tá? Então, olha só. Citação de início de parágrafo, citação de fim de parágrafo. Olha só aqui, ó. São exemplos de citações aqui, ó. Você coloca de início de parágrafo o autor, o ano da obra e a citação. E para fim de parágrafo, você coloca com tudo maiúsculo, o ano, entre parênteses, tá? Tem esses detalhezinhos. Olha só, citação direta ou transcrição. As citações diretas é aquela que são tiradas realmente do texto, do jeito que está no texto, tá? Do jeitinho que está no texto, você vai pegar, copiar e colar. Só que olha só como é que você vai fazer. Você vai ter que colocar aqui, ó, o nome do autor, o ano, a página do livro, ou tudo dentro do parênteses, nome do autor maiúsculo, o ano da obra, a página, né, que foi consultada. Aí a gente tem citação direta curta, olha só, o exemplo aqui, entre aspas duplas, tá? Se já tiver aspas duplas, você coloca aspas simples, olha só aqui, aspas simples aqui. Então, olha só, ele pegou uma citação, isso aqui tudo é uma citação, e aí ele colocou aqui, ó, olha só, o autor é Alvin,
o nome da obra é o Direito Processual, página 120 até 121. Então, essa citação encontra-se nessa página 120 e 121. O autor é esse, a obra é essa aqui. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de citação direta, tá? É o simples copiar e colar. Então, lembre que você não pode fazer isso, não pode fazer plágio, copiar e colar um trabalho de TCC de outra pessoa. Você pode utilizar trechos do trabalho dela e citar, fazer citação. Ó, esse trecho aqui fala isso, só que ele é desse autor, o nome da obra é essa, encontre-se nessas páginas aqui. Isso, olha só, isso foi para citação direta curta, tá? Quando é citação direta longa, uma citação bem grande, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar um recorde de 4 centímetros da margem, olha só. Então, tem que deixar esse espaço aqui, tá? A fonte em tamanho 10, você tem que diminuir o tamanho da fonte, tá? E aí você pega a citação e coloca. Da mesma forma, olha só aqui, ó. Esse texto realmente está desse jeitinho lá no documento que ele puxou. Só que ele fala aqui, ó, julgar a constitucionalização, página 96, tá? Então, veja aqui que ele citou a fonte, ele citou o autor, onde essa obra está. Veja que a construção do texto aqui ó, ficou diferente, ficou recuado, o tamanho da letra é 10, tá? Então, tem que ter tudo isso observado, tá, galera? Citação indireta, tá? É a reprodução das ideias do autor pesquisado sem transcrevê-la de forma literal. Ou seja, citação indireta, você vai pegar a ideia daquele autor, só que você não vai copiar ela, você vai escrever no seu documento de uma forma diferente. Olha só, Whitmore foi quem primeiro sugeriu que a sobrevivência seria impossível se não buscasse alimentos dentro deles, ou seja, nos seus próprios corpos. Então ele pegou aqui o que esse autor falou, né? Então ele fala aqui que ele sugeriu que a sobrevivência seria impossível. Então isso aqui é uma fala desse cara aqui. Então isso é uma citação indireta e ele colocou aqui ó, o autor e a data aqui, tá? Então basicamente o que vocês vão utilizar mais é a citação direta curta ou longa ou a indireta aqui, tá? Aí tem vários outros exemplos de citação aqui também. Citação de jurisprudência, legislação, né? Quem for fazer algum trabalho relacionado que tem que pegar a legislação, você vai utilizar dessa forma aqui para fazer citação de legislação. Então veja aqui, ó, ele coloca o número da lei, a data que essa lei foi promulgada e tudo mais aqui, tá? Entre aqui aspas aqui também, tá? Então tem tudo isso. Citação de documentos eletrônicos, tá? Citação de documentos eletrônicos também. Provavelmente vocês vão utilizar muito, né? Que vai pegar informação de algum site, tá? Então, a citação de documentos eletrônicos segue os mesmos padrões das citações de documentos impressos, tá? Indica o responsável, país, entidade, o autor pessoal. Em seguida, a data, o ano e as páginas. E as páginas não é necessário, né? Tipo, você fica num site, a página daquele site não tem páginas, né? E aí você faz a referência completa no final do trabalho. Lembrando que citação é só uma pequena parte da referência. Lá no final do seu trabalho você vai ter que fazer a referência lá, tá? De tudo que você colocou no seu trabalho, tá? Notinha de rodapé, se for necessário, você colocar a notinha de rodapé. Tipo essas notinhas que ficam aqui embaixo. Esse aqui é a nota de rodapé, tá? Se for necessário, você pode colocar a nota de rodapé no seu documento. As referências, isso aqui vai no final do documento, né? Então, os elementos que permitem a identificação de todo ou em parte dos documentos impressos registrados, tá? De onde você pegou esse material. Então, olha só, se você pegou a informação de uma monografia, olha como é que você vai ter que colocar na referência. O último nome do autor, tá? Então, olha só, o nome do autor é Cláudia Lima Marques. O último nome dela, maiúsculo, vírgula, o restante do nome. O nome da monografia dela aqui, ó, contratos no Código de Defesa do Consumidor, a edição, revisão, onde foi feita, ela publicou em uma revista, qual é o ano, tá? Biblioteca, tá aqui, ela pegou dessa biblioteca aqui, tá? Então, olha só, aqui esse outro aqui, ó, Antônio Roazes, pegou de um dicionário, tá? O título aqui do documento, tem um coautor aqui, cidade, aqui onde foi publicado, o ano e a edição aqui, alguma descrição. Isso quando for de monografia. Quando você pega de documentos eletrônicos, né, você puxou de algum documento de algum site, tá? Quando se trata de obras consultadas online, é essencial que sejam inseridas informações sobre o endereço eletrônico, tá? A URL. Entre aqui, ó, sinal de maior e menor. Então vamos ver aqui, ó. Quem foi o autor? André Kogan. Qual que é o título aqui, ó? Roazes. Aliás, Antônio Roazes, é outro autor, tá? Então são dois autores aqui, tá?
O nome da obra, Enciclopédia Dicionário Digital. Direção, aqui falando sobre direção geral, quem foi que fez? São Paulo, o estado, onde ele pegou. Pegou de um CD-ROM aqui, tá? Vamos pegar de um site aqui, ó, Castro Alves, tá? Olha só aqui o nome da obra, Navio Negreiro. Virtual Books, livro digital, ano 2000, disponível em. Então você tem que colocar isso aqui, ó, disponível em, e o link de onde você pegou esse documento. E o acesso que você fez ele, ó, acesso em 10 de janeiro de 2002. Então você tem que colocar o link de onde você consultou essa bibliografia e quando que você acessou ela, tá? Então você tem que colocar isso aqui também. Geralmente esse aqui você vai utilizar muito, né? Porque você vai fazer pesquisa na internet. Então veja que essa referência você vai ter que colocar dessa forma, está nesse documento, tá, gente? Aí a gente tem parte de monografia em meio eletrônico, periódicos, tá? Então tá tudo exemplificado como que você vai fazer, tá? Não tem erro, é só você seguir o que está aqui no manual. Esse aqui é meio que um manualzinho, tá? Artigo de jornal, artigo periódico em meio eletrônico, evento, tá? Evento aqui, trabalho apresentado em meio eletrônico, Constituição, Código, Coletânea e Lei, leis, decreto e portaria, legislação, jurisprudência, tá? Então tá aqui todo o exemplo de como você vai fazer as referências e de onde você pegou essas referências, a origem dessas referências, tá? Olha que interessante aqui também, ele fala aqui, ó, como que você vai transcrever essas referências aqui, ó. O autor, né? Você vai pegar o autor. São algumas dicas, tá? Você vai pegar o título da obra, a edição que aquela obra foi feita, né? Qual que é a edição? Primeira edição, a segunda edição, o local onde a obra foi publicada, tá? A editora daquela obra, se for o caso, a data em que ela foi publicada, tá? Enfim, é bem tranquilo essa parte aqui, tá? Tudo aqui no documento, se precisarem de pesquisa é só acessar o documento. E por fim aqui, no item 4, a gente tem a estrutura do documento, do TCC de vocês. Então veja aqui, ó, a gente tem aqui elementos pré-textuais, que são a capa, né? A capa é obrigatório você colocar no seu TCC. Folha de rosto também é obrigatório. A errata é opcional, dedicatória é opcional, os agradecimentos são opcionais, a epígrafe é opcional, o resumo em português é obrigatório, o resumo em língua estrangeira é obrigatório, a lista de figuras é opcional, lista de tabelas e quadro é opcional, lista de abreviaturas é opcional e o sumário é obrigatório, tá? Sumário acho que vocês sabem o que é, né? Aquela página que vai todos, tipo, título 1 está em página tal, tema 2 está na página tal, esse é o sumário, né? A gente tem um texto, a gente tem a introdução, o desenvolvimento do seu trabalho, né? Revisão de literatura, proposição, método, resultado, discussão e a conclusão. Então aqui em si vai ser o desenvolvimento do seu trabalho, você vai falar os objetivos, o desenvolvimento, a metodologia e tudo mais. Está tudo aqui dentro desses elementos aqui, aí você vai concluir. Os elementos pós-textuais, a gente tem as referências são obrigatórias, tá? Você vai falar todas as referências, de onde você tirou todos os seus elementos, a sua pesquisa, de onde foi feita a sua pesquisa, isso vai estar na referência, você vai colocar todo o local onde você conseguiu informação, todos os locais. Glossário opcional, apêndice opcional e os anexos são opcionais aqui, tá? Então veja aqui os elementinhos aqui, ó, tem até um desenho interessante sobre capa, folha de rosto, resumo, abstract, sumário, texto, anexo e referência, tá? Todos os elementos aí do seu TCC. Então aqui ele vai te explicar mais com detalhes aqui, ó, pré-texto, a capa, o que você vai colocar na capa, como que você vai fazer a capa, olha só como é que você vai fazer a capa aqui, ó. Tem aqui explicando o tamanho das fontes, tá, tudinho, tá, como que você vai posicionar, a folha de rosto também, tá explicando o que você vai colocar na folha de rosto aqui, tá tudo bem exemplificadinho aqui. A errata é opcional, esses que são opcionais você coloca no seu trabalho se você quiser. Se você não quiser, você não precisa colocar no seu trabalho. Resumo da língua portuguesa, a gente dá um exemplo aqui de resumo. Em inglês também. As ilustrações, você pode colocar uma lista de ilustrações, de quadros e tabelas, tá? Abreviaturas, se tiver muita abreviatura, você pode colocar uma lista que contenha significado dos símbolos e abreviaturas. O sumário é obrigatório, tá?
Aí vem a parte do texto, a introdução, explica bem o que você vai colocar na introdução, o que deve ter na introdução, o que deve ter no desenvolvimento do trabalho, a revisão de literatura, a proposição, o método que você vai desenvolver, os resultados, discussão sobre isso, a conclusão e conclusões aqui, tá? Então tá bem explicadinho sobre esses temas. E os elementos pós-textuais, as referências, são obrigatórios você colocar referência no seu documento. Glossário apêndice é opcional, tá, gente? E anexos também. E é isso desse documento, é essa parte de revisão de todos os itens que a gente viu. Basicamente a estrutura do trabalho do TCC de vocês. Agora aqui eu vou pegar um manual de elaboração do TCC, para a gente ver como realmente é. Então veja aqui, ó, essa aqui é a capa, tá? Então eu estou pegando aqui um modelo da Universidade Federal de São João del Rei. Então aqui seria a capa do trabalho, aqui seria a folha de rosto. Na verdade aqui, essa não é a capa é essa aqui, ó. Você coloca o nome da instituição que você está estudando, o nome do curso, o nome do estudante, o título do TCC, cidade e ano, nome do discente, título do TCC, isso aqui seria a folha de rosto, né? Esse termo de aprovação não é necessário pra gente. Dedicatória é opcional, tá? Dedicatória. Agradecimentos é opcional também, os agradecimentos, você vê como é que você faz o agradecimento aqui. Epígrafe é opcional. Lista de ilustrações, olha como é que é uma lista de ilustrações. Aí vai ter figura 1, você vai explicar o que é a figura 1, em qual página que ela está. Figura 2, o título da figura 2, qual página que ela está. Como seria uma lista de tabelas? Tabela 1, ele explica sobre a tabela e qual é a página que essa tabela está. Lista de abreviaturas, não tem nenhuma abreviatura aqui. O sumário, tá? Então veja aqui a introdução, está na página 1. Introdução é o item 1. Item 2, objetivos, página 12. O item 3, revisão. O item 3.1, citações. 3.1.1, citação direta, enfim, isso aqui é o sumário do trabalho. O resumo, tá? Então você vai explicar o resumo do seu trabalho. O resumo em língua estrangeira teria aqui também, tá? Mas eu creio que para o nosso trabalho não há necessidade, não sei, vou verificar com o Pablo depois. A introdução, os objetivos, a revisão bibliográfica, no caso desse trabalho aqui da universidade, né? As citações, tá? Citação indireta, olha só a citação direta aqui, ó. O consumo de leite decaiu devido ao surgimento do leite longa-vida. Quem foi que falou isso? Souza, 1996. Então veja que ele explica direitinho como é que faz citação indireta. A produção de hortaliças cresceu em média 20% no estado do Paraná. Isso é uma afirmação. Como é que você sabe que a produção de hortaliça cresceu 20%? Você inventou isso aqui? Não, então você vai ter que colocar de onde que veio essa informação. Silva, 1990, tá? Citações indiretas. Aí ele fala aqui sobre citação direta, tá? Olha como é que é uma citação direta aqui, uma citação longa aqui, ó. Olha aqui, ele pode colocar aqui, ó. Esse Capra, 1982, página 297, refere-se aos organismos vivos como afirmando que. Aí ele coloca a citação aqui, também pode ser feito dessa forma, tá? A estrutura do trabalho, tá? Explica mais sobre a estrutura. Metodologia, aqui você vai falar sobre a metodologia do seu trabalho. A formatação, aqui ele fala sobre a formatação como se fosse o desenvolvimento do trabalho, tá? Como que você vai fazer o parágrafo, o tipo de papel. Isso tudo você configura no Word, tá, gente? As margens, numeração da página, a capa, folha de rosto, sumário. Aqui ele explica como fazer. Olha só aqui a figura. Figura 2, inserção do sumário automático no Word. Aí se você for lá no sumário, você vai ver aqui, ó, cadê o sumário? Vou pegar o sumário aqui. Lista de figuras, aliás. Aqui, ó, figura 2, inserção de sumário automático. Tá aqui. Então veja que ele coloca a mesma legenda que está na imagem aqui, lá no sumário, tá? Lá na lista de imagens. A gente tem aqui sumário, listas, né? Tabela, se você for inserir tabela. Figuras com a legenda, explica como inserir as figuras. Essa versão do Word que ele está usando é um pouco antiga, né? A gente está na Word já 2016, 2019 já, né?
mas serve para a gente fazer. Esse relatório de estágio que a gente não é necessário, seria meio que a conclusão, né? A discussão, se você colocar a discussão, e a conclusão aqui que você tirou do seu trabalho, tá? E aqui a gente pode colocar considerações finais também. As referências, olha só as referências. Isso aqui é obrigatório ter no documento de vocês. De onde que você tirou aqui? Vamos supor que você fez uma citação lá no seu trabalho. Você vai ter que colocar a referência completa aqui. Então, vamos supor que pegou aquela citação, vamos pegar aquela citação lá do leite lá, né? Vamos ver aqui, onde é que ela está aqui. Por exemplo, isso aqui, ó. O autor, J. Bonilla, Qualidade Total na Agricultura, Belo Horizonte, a cidade onde foi publicado, né? Centro de Qualidade Total na Agricultura, ano e a página que está, onde você pegou a citação, de onde você pegou a informação. Tá? Então é bem específico aqui as referências aqui, de onde você pegou elas. Olha só isso aqui, ó. Mendes G e T. Tachizawa. Esses são dois autores. Quando é dois autores, eu coloco a ponto e vírgula para separar os autores, tá? Como fazer TCC na prática? 4ª edição, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 99. Então veja aqui que é a referência de onde ele pegou esse manual. Vamos ver aqui, ó, referência a site, ó. K. Inada, A Buddhist to the Nature of Human Rights, né? Direitos humanos aqui. Onde foi que ele pegou? Jornal dos Budistas Éticos, alguma coisa assim. A versão 2, número 195, disponível olha o link aqui, acessado em 21 de junho de 2000. Então, isso é uma referência relacionada a algo que está, um artigo ou alguma matéria que está num site, tá? Por fim, tem esse glossário, que é opcional, né? E o apêndice, que é opcional também, tá? Anexos também é opcional. Então veja aqui que tem um documentinho explicando como fazer o TCC e já formatado como se fosse um TCC. Tá, gente? Que agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha monografia, tá? Então aqui tá a capa, tá o nome a instituição de ensino, o nome do discente, o título da obra, aqui a data, aqui a folha de rosto, o nome do aluno, o título. Aqui está uma explicaçãozinha, né? E o local. Aqui a gente tem a folha de aprovação, né? Como é uma monografia de faculdade, tem essa folha de aprovação aqui. A dedicatória, agradecimentos, tá? Uma frase, a gente pode escolher uma frase aqui e colocar no documento. A lista de siglas aqui, tá? A listinha de siglas que eu coloquei. A lista de figuras que foram utilizadas no meu trabalho. O resumo, tá? O resumo do que o trabalho vai abordar. A gente tem aqui o sumário já, tá? Então, o sumário aqui, onde cada item vai dar aqui, com as folhas, as páginas certinhas, tá? A introdução, tá? A introdução do trabalho. Olha aqui a citação aqui, ó. Segundo Glover e Bate, 2007, tá? E é porque essa citação foi pega de outro trabalho que já usou ela. Olha só como é que fica a citação aqui, a citação direta, né? Citação direta. Também aqui citações diretas, tá? Essas citações, elas têm uma referência. Aqui eu estou falando quais são os autores e de onde eu peguei. Isso aqui vai ter que estar no final, lá nas referências, lá no final do documento, tá? Aí aqui eu vou explicando mais sobre o trabalho, né? A tecnologia utilizada, a imagem, tá? As necessidades, tudo mais aqui. Aí que eu vou discorrendo sobre o trabalho, tá? Os protocolos de comunicação, mais imagens aqui, um código, desenvolvimento, como que eu vou desenvolver o trabalho, requisitos. Aqui teve um diagrama de como vai funcionar a aplicação, o que é necessário, os equipamentos necessários, valores aqui, eu coloquei dentro do documento os valores que seriam necessários, mais imagens, a linguagem de programação utilizada para fazer,
Veja que é uma citação aqui, outro tipo de citação aqui, ó. A gente coloca a citação e o autor no final também. Outra citação aqui também, olha só, tá? Mais uma citação aqui também, citação direta. Como vai se dar, aí fiz o desenvolvimento do trabalho todo aqui, tá? E aí vai indo, tá discorrendo o desenvolvimento, a configuração de servidor e tudo mais, o código desenvolvido aqui para fazer a aplicação. Esse trabalho é de um módulo para bibliotecas que ele vai fazer a automatização no empréstimo de livros, né? Então a pessoa chega, pega o livro lá na biblioteca, apenas passa pelo sensor e se identifica e automaticamente ele vai ser emprestado para a pessoa, tipo um autoatendimento. As considerações finais aqui, tá? Os trabalhos futuros, as referências aqui. Então tudo que eu falei lá, todo o material que eu peguei de outro local, eu tenho que colocar aqui as referências aqui, tá? Então veja que as referências aqui, elas estão em ordem alfabética, ó, Apache, Glover, Gomes, L, N, O, P, tá? Então veja que aqui está em ordem alfabética, tá, gente? Olha só, eu peguei esse aqui, ó, Fundamentos da RFID, primeira edição, Rio de Janeiro, Alta Books, 2007. Isso estava dentro desse documento aqui, ó, desse pessoal aqui, que é as vantagens e desvantagens da aplicação da tecnologia RFID, que estava nesse link aqui, feito no ano 2012. Então veja que eu peguei uma obra, uma citação de autores que estava dentro de outra obra, tá? Aqui também, olha só, Apache Axis, eu peguei o que? Web Services Axis, é o título. Publicado em 2005, disponível nesse link, acessado em maio de 2014. Então veja que isso aqui, para vocês que a gente está em pandemia agora, pode ser a referência que vocês vão mais utilizar, que é pegar a informação que está em algum site. Então, basicamente, vai ser dessa forma aqui que você vai fazer. Tá? Como não tinha um autor específico, é uma empresa, coloquei o nome da empresa aqui, né? Aqui, ó, esse aqui é de autor, GTA UFRJ, tá? Da Universidade Federal. O título do documento, o ano, disponível o link aqui e acessado em abril de 2014. Se eu acessar esse link aqui, ele vai abrir, olha só aqui, ó. Tá funcionando aqui ainda, existe esse documento. Então é daqui que eu utilizei informação para elaborar o meu trabalho, tá? O apêndice, né? Apêndice é tipo anexos, né? Seriam isso, os anexos do trabalho, que é o código que eu desenvolvi para fazer a ferramenta, tá, gente? Então ela não é uma ferramenta visual, é algo que fica no back-end aí, fica mais, não fica às vistas do usuário, tá? Mas é só mesmo um exemplo para vocês verem que como é um trabalho de conclusão de curso, né? Essa aqui foi a minha monografia da faculdade, ela ficou pequena, ficou com 36 páginas apenas, foi uma monografia bem enxuta, tá? E é isso aí, gente. Se tiverem dúvidas, essa é um revisar para vocês, porque a próxima aula já é mesmo a aula para vocês desenvolverem o trabalho de vocês, viu, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Valeu, gente!